Avignon, França, 1687. É noite em Avignon. Uma ponte paira à face do rio e ao fundo o Palácio dos Papas desafia a brisa. À distância de um grito, um convento. Um odor inquietante acorda o dormitório. Cheira a fumo. As noviças saem dos quartos e correm descalças pelos corredores. As paredes negras ganham tons alaranjados e o pânico alastra. Chegam baldes cheios, transportados por mãos trêmulas, com a água a derramar por todos os lados. O fogo é dominado e, uma a uma, as noviças contam as vítimas. Estão todas vivas, menos duas. O incêndio parece ter começado num quarto em particular, onde um cadáver sem feições, deitado sobre uma cama, foi completamente tolhido pelo fogo. E ao ver o cadáver da sua companheira, as noviças começam a chorar. A quilómetros de distância, ouvem-se risos e duas figuras cavalgam para norte sem medos ou aflições. Quer a noviça fugitiva, quer a sua amada, estão livres, agora à monte, e juntas em pecado. Esta é a história de Julie d'Aubigny. O conhecimento que temos de Julie d'Aubigny é de dois tipos. Por um lado, rasgos de glória enfabulados. Por outro, detalhes vagos e mal contados. Julie terá nascido entre 1670 e 1673, filha única de Gaston d'Aubigny. O seu pai era o secretário do mestre de cavalaria do rei Luís XIV, o conde de Armagnac, nobre notável e espadachim talentoso, cujas responsabilidades incluíam treinar os pajens da corte. A época era avessa aos direitos das mulheres, que deviam ser vistas, mas não ouvidas, e tinham a sua liberdade restrita por padrões de pureza. No entanto, por crescer entre estábulos e aulas de esgrima, Julie conseguiu escolher para si uma educação mais abrangente. Enquanto as outras raparigas aprendiam as regras da etiqueta e padrões de bordados, Julie cresceu vestida de rapaz por entre o estrume dos estábulos reais e as aulas de esgrima. Quem a via de espada em punho a dar tareias aos rapazes mais velhos, apercebia-se rapidamente que aquela não seria uma mulher como as outras. A verdade é que Julie cresceu para se tornar uma mulher notável. Nos relatos que nos chegaram, ela era descrita como uma beleza natural. Cabelos escuros e encaracolados, nariz aquilino, olhos azuis brilhantes e, de acordo com uma fonte atenta ao detalhe, seios perfeitos. Seriam estes seios perfeitos que não passariam despercebidos ao seu protetor, o poderoso conde de Armagnac, que, para além de treinar pajens, gostava de treinar muitas outras coisas. Julie e Armagnac tornaram-se amantes, mas esse acordo pareceu ficar em risco quando Julie foi casada à pressa com Maupin, um homem indiferente, mirrado e entediante, que só com dificuldade poderia acompanhar o furacão que era a sua mulher. Por coincidência ou intervenção de Armagnac, Maupin passaria pouco tempo junto da sua esposa, porque rapidamente foi promovido a cobrador de impostos nas províncias e enviado para um qualquer canto miserável de França. Agora restava apenas Julie, Armagnac e toda a cidade de Paris para aproveitarem. E assim o fizeram, fervorosamente. A viver em Paris e amante de um homem rico, Julie gozava da maior liberdade para perseguir as suas aventuras. Mas era irrequieta, demais até para a cidade das luzes. Um dia conheceu um jovem mestre de esgrima chamado Serran e ficou imediatamente impressionada. Serran era tão hábil com a ponta da espada como com a ponta da língua. Além disso, estava em fuga por ter morto um homem num duelo, prática proibida por Luís XIII desde 1626, o que o tornava ainda mais irresistível aos olhos de Julie.
Foi com Serrane que Julie fugiu de Paris vestida de homem. Há quem diga que foi uma questão de gosto, outros, uma questão de segurança. E será vestida de homem, acompanhada pelo espadachim fugido à justiça, que a vida de Julie se transformará finalmente num verdadeiro romance picaresco. A caminho do sul de França, os amantes iam ganhando a vida a cantar e a fazer demonstrações de esgrima em feiras e tabernas. Um aflorar de talentos que Julie usaria em pleno mais tarde. Frequentemente, a performance dos dois consistia no espetáculo de uma mulher a debater-se com um homem e ganhar. Conta-se que numa das exibições, tal tinha sido a vitória de Julie que um membro do público se recusou a aceitar que ela era uma mulher. Sem qualquer pudor, Julie tirou então a blusa e expôs o peito nu. A multidão ficou em silêncio. Era mulher, e muito mulher mesmo. Chegados a Marselha, a dupla fez testes para a Academia de Música da cidade e ambos conseguiram trabalho a cantar e representar ópera. No entanto, a fama trouxe-lhes problemas. Serrane continuava a ser perseguido pela polícia e apresentar-se em palco todas as noites a cantar em plenos pulmões tornou-o no criminoso mais fácil de encontrar de toda a França. Julie, pelo contrário, desempenhou uma série de papéis com enorme sucesso e não demorou a esquecer o ex-companheiro. Uma noite, enquanto se apresentava na Academia de Música de Marselha, uma jovem rapariga atraiu o seu olhar. Em Princesse de Comédie et des d'Opéra, de 1860, Arsène Houssaye descreve-nos esta atração. Certa noite, Julie interrompeu subitamente o seu solilóquio, cheia de admiração diante de uma rapariga de uma maravilhosa beleza que lhe apareceu radiante. Durante toda a apresentação, ela tocou apenas para essa rapariga. No dia seguinte, Julie escreveu-lhe uma carta mais apaixonada. 2 dias depois, conheceu-a e conseguiu dizer-lhe, em frente da sua mãe, que se sentia como se fosse sua irmã e que não queria viver sem vê-la. A rapariga deixou-se envolver por esse poderoso magnetismo. Ela respondeu às cartas de Julie, permitiu conversar com ela por 1 hora na igreja, prometeu comparecer a todas as suas apresentações. Foi um escândalo na cidade. Preocupados com a reputação da sua filha, os pais da rapariga desterraram-na para um convento em Avignon. Mas Julie seguiu o rastro da sua adorada e conseguiu localizar o convento das Visitandinas, onde esta se encontrava. Fazendo uso de todos os seus talentos de representação, Julie bateu à porta do convento vestida de rapariga inocente que precisava de um local onde proteger a sua virtude. A Madre Superiora foi facilmente convencida e assim que Julie foi admitida no convento, as duas amantes passaram a poder viver em estreita proximidade, protegendo a virtude uma da outra às escondidas das outras noviças. Mas a vida no convento era um espartilho para Julie. Queria fugir, levar consigo a sua amante e voltar à vida de aventuras. Certa noite, roubou um cadáver no cemitério local, deitou-o na cama da rapariga, ateou-lhe fogo e, enquanto o convento acordava em pânico com o fumo e o calor das chamas, as jovens amantes escaparam e colocaram-se a monte. Por que um incêndio? Por que não simplesmente sair porta fora, pé ante pé por entre a escuridão? Nunca saberemos. Mas realmente Julie tinha gostos teatrais. De acordo com algumas fontes, a fuga terá levado as jovens amantes até a Alemanha, onde seriam finalmente apanhadas. E enquanto a rapariga era devolvida à sua traumatizada família francesa, Julie foi condenada à morte pelo Parlamento de Provença. O problema é que os juízes ficaram tão incrédulos com a hipótese de uma mulher raptar outra de um convento que no documento da condenação lê-se uma referência a um tal Sœur d'Aubigny. Para eles, a raptora era raptor e, usando a confusão de género a seu favor, Julie conseguiu escapar-se das autoridades. Nesta época, a vida de Julie não é mais que uma névoa.
Diz-se que terá continuado a deambular pelo interior de França, a ganhar a vida a cantar em tabernas, onde deslumbrava e confundia o público com a sua voz, às vezes virginal, às vezes grave e masculina. A certo ponto, a caminho de Paris, esbarrou com um jovem conde de seu nome d'Albert e iniciou mais uma das suas relações pouco ortodoxas. Primeiro derrotou-o num duelo, depois foi sua amante e, finalmente, deixou-o a tempo de apanhar o próximo cavalo para a capital. Quando chegou a Paris, já ia acompanhada por outro viajante destemido, Gabriel Vincent Thevenard, um contrabaixo com sonhos de fama e glória. Ambos procuraram trabalho na ópera. Thevenard conseguiu de imediato fazer parte do coro, mas Julie queria ser solista. Terá feito uso da influência de vários conhecidos para conseguir uma audição, entre eles o conde de Armagnac, o seu ex-amante e protetor. O conde deve ter gostado de rever a jovem, porque conseguiu que Luís XIV perdoasse Julie do rapto da sua jovem amante, afastando a ameaça da execução ainda imposta pelo Parlamento de Provença. Entretanto, Julie conseguiu o que queria: ser solista na ópera. A sua estreia como Palas Athena foi recebida com entusiasmo. Quase todas as fontes relatam a história. Terminado o seu solo, que desta vez não foi interrompido por nenhuma rapariga bonita na plateia, Julie recebeu uma avassaladora enchente de aplausos e foi forçada a retirar o seu capacete e curvar-se de braços abertos diante da multidão. Nascia uma estrela. Entre 1690 e 1694, apareceu em todas as principais produções da ópera parisiense, introduzindo em França a prática de passar de soprano para contralto natural, isto é, de voz aguda para voz grave. Mas se foi imediatamente acolhida pelo público parisiense, gerou alguns ciúmes entre os seus colegas. Conta-se o episódio do tenor Duménil, conhecido pela sua bela voz, mas também por ser um homem de conduta duvidosa, que assediava as atrizes e dançarinas durante os ensaios e apresentações. Julie não foi exceção. Duménil ter-lhe-á dito uma qualquer obscenidade e ela decidiu vingar-se. Vestida de homem, esperou pelo colega na Place des Victoires. Duménil, que imaginamos como um burguês gingão, foi apanhado de surpresa por este estranho que subitamente o desafiou para um duelo. Recusou prontamente. Julie tê-lo-á insultado, espancado com a parte plana da sua espada e dito: já que você calunia as mulheres e não tem coragem de se defender dos homens, vou ter a satisfação de castigar um rufião e humilhar um covarde. Exigiu-lhe ainda o relógio e a caixa de rapé que o tenor, acabrunhado, cedeu sem resistência. No dia seguinte, Duménil chegou ao ensaio em mau estado e contou a todos ter sido atacado não por um, mas por 3 enormes bandidos que, depois de uma longa escaramuça, lhe roubaram o relógio e a caixa de rapé. Julie riu-se então com desdém. De um golpe, produziu os pertences que lhe roubara e atirou-lhes à cara, humilhando-o à frente de todos com a verdadeira história. Mas há mais! É lendário o jeito de Julie para a violência estratégica e a reinvenção total. Uma noite, infiltrou-se, vestida de homem, num baile organizado pelo irmão do Rei Sol e fez avanços a uma jovem aristocrata. As duas perderam-se nos jardins do palácio, escondidas por entre as árvores, e Julie maravilhou a jovem com a história das suas façanhas e pô-la a tremer dos joelhos com os relatos do que aprendera trancada no convento. O edifício até herdera. A jovem, que nunca chegou a perceber que estava a babar-se por uma mulher, já a beijava no pescoço e prometia escrever-lhe todos os dias. Mas a sedução de Julie foi interrompida por 3 nobres que, por qualquer ofensa real ou imaginária, ou talvez por terem descoberto que o monsieur era na verdade uma mademoiselle, a desafiaram para um duelo. Julie bateu-os aos 3, um de cada vez. Deixou a jovem aristocrata extremamente confusa e fugiu para Paris, receando ser punida por ter quebrado a lei.
Pouco depois, entrou na Bélgica disfarçada de freira. Detecta-se uma certa tendência em Julie. Quando o perigo aperta, socorria-se logo das freiras. É o que se chama a força do hábito. Chegada a Bruxelas, terá começado mais uma das suas muitas vidas. Conseguido trabalho numa trupe artística pertencente à corte. E mais uma vez, tudo o que nos resta são relatos avulso. Conta-se que uma noite, chegado o pico emocional da sua atuação, de punhal em riste e virado para si, o enterrou na sua pele para efeito dramático. Foi também em Bruxelas que conheceu o eleitor da Baviera, Maximilien Marie Emmanuel. Tornaram-se amantes, mas a intensidade de Julie foi demasiado para o eleitor. Decidiu então livrar-se dela da forma mais normal possível. Em vez de, por exemplo, dizer-lhe qualquer coisa, encarregou um tal Conde de Arcos de dar a notícia em pessoa a Julie e de lhe oferecer 40.000 libras para deixar o eleitor em paz. Ao ouvir a notícia, Julie terá, num rasgo de fúria, atirado as moedas aos pés do conde. Podia ser muitas coisas, mas uma cortesã paga a ouro não era de certeza. Partiu de novo, desta vez para Madrid, mas a estada em Espanha foi infeliz. A certo ponto, com pouco dinheiro, foi forçada a tornar-se empregada doméstica da Condessa Marino, uma mulher de caráter notoriamente difícil. Logo encontrou forma de se vingar do seu temperamento exigente. Antes de um grande baile, ter-lhe-á enfeitado o cabelo de forma a que ela não notasse, com um molho de rabanetes. Lá foi a Condessa. Corta-lhe-se à mostra. De volta a Paris, Julie retomou a sua carreira de sucesso. Em 1702, após uma produção de Omphale de Destouches, o Marquês de Dangeau descreveu a voz de Julie como a mais bela do mundo. O papel de Chlorinde em Tancred, escrito especialmente para Julie pelo compositor André Campra, explorou todos os seus talentos com enorme sucesso. As multidões adoravam-na, apesar de, ou também por causa das suas brigas, duelos e casos com mulheres. O seu colega Thévenard deu um bom exemplo. Com ele partilhou o palco e teve constantes brigas. Diz-se que durante o dueto amoroso em Tancred, ambos sussurravam insultos um ao outro enquanto não cantavam. Uma noite, ainda em palco, Julie ter-lhe-á mordido a orelha com tanta força que ele sangrou. Noutra, Thévenard só escapou de uma surra porque depois de insultar Julie se escondeu durante semanas a fio até lhe pedir desculpa. Estão registadas tanto as suas desculpas por carta, a fim de não arriscar a sua pele ao vivo, como a resposta de Julie, que, claro, lhe prometiu uma tareia. Mas nem tudo foi fúria. Em 1703, Julie conheceu a Madame de la Marquise de Florensac, a mulher mais bonita de França. Tão bela, mas tão bela, que a certo ponto teve de refugiar-se em Bruxelas para escapar às atenções do filho do rei. Julie apaixonou-se de imediato e o furor foi mútuo. Os relatos divergem, mas as duas mulheres terão vivido juntas. Escreveu Saint-Simon que durante 2 anos viveram com aquela ternura que consideravam ideal, etérea, fora do alcance da contaminação dos homens. Mas a alegria foi fugaz. Florensac morreu de febre com apenas 35 anos. E mais uma vez, uma história de amor de Julie acabava em tragédia. É por esta altura que a vida de Julie entra no seu último ato. Dizem algumas fontes que, destroçada com a morte de Madame de Florensac, isolou-se num convento, do qual desta vez não escaparia nem pegaria fogo a nenhum cadáver. Outras fontes dão-lhe um final mais feliz. Ter-se-á reformado dos palcos e vivido uma vida breve, mas pacata, sem duelos, fugas ou amantes vestidas de freira, acompanhada pelo seu marido Plácido, que sim, ainda estava vivo, e sim, continuava casado com ela. De qualquer forma, Julie d'Aubigny morreu em 1707, com quase 40 anos, depois de uma vida que mais parece um romance ao estilo do Dom Quixote ou do Pantagruel. A sua biografia não é uma linha reta, ligando vários pontos.
É uma coleção de histórias, relatos, rumores e aventuras mais ou menos credíveis. O que sabemos é que em todas Julie é perfeitamente coerente na sua rebeldia e independência. Numa altura em que as mulheres deviam obedecer a um molde específico, Julie saiu de dentro dele, partiu-o ao meio com a sua espada, cuspiu-lhe em cima e saltou pela janela fora. Lutou com os pajens nos estábulos e com aristocratas no Palácio Real. Cantou em tabernas a tresandar a álcool e nos maiores palcos de Paris. Era um turbilhão. Onde quer que passasse virava tudo do avesso e deixava um rasto de amantes desapontados, jovens defloradas e esgrimistas cobertos de hematomas, mas acima de tudo, viveu a sua sexualidade de uma forma única. Para ela não havia nem mulheres nem homens, nem pobres nem ricos, nem belos nem feios. Experimentou todas as camas, todos os corpos e todas as sensações. Amou com a mesma voracidade com que fez tudo o resto. E se a tentássemos resumir ao termo bissexual, é provável que nos olhasse de lado, sacasse da espada e nos desafiasse para um duelo. É justo. Como resumir uma mulher como esta? Terá deixado escrito: fui feita para o perigo e para a ternura. E nós acrescentaríamos que teve a glória de ambos. Radicais, Queers que Fizeram História é um programa da série Sapiens, produzido pela Bruá Podcasts, narrado por Luís Moreira. Com direção criativa de Luís Francisco Souza, coordenação de guião por Renato Rocha, escrito por Hugo Simões, pesquisa por Nuno Mendes, direção técnica de Rita Cabrita, sonoplastia de Sara Milan, identidade gráfica desenvolvida por Rita Cabrita e Luís Francisco Souza.